Olá, tudo bem? Eu sou Gerson Araújo e você está no For You See Podcast. Aqui a gente conversa sobre coisas do mar, né? Sobre a vida náutica, assuntos náuticos em geral. Mas nessa série a gente está conversando sobre um tema do tipo assim, olha, isso nunca falaram pra mim. Nós moramos num barco, nós moramos no mar com a família e a gente se preparou para fazer isso. Mas alguns assuntos a gente só foi ver na hora que a gente estava lá no barco, a gente começou a nossa vida ali. E são assuntos que a gente não encontrou em outros canais, a gente não tinha ouvido falar, a gente nem tinha lido isso em lugar nenhum. E a gente pensou, poxa, como assim isso acontece também? Tem isso aqui no mar? E aí eu estou fazendo uma série só sobre esses temas, meio que fora do gráfico, assim, né? Um ponto fora do gráfico. Imagino que você está aqui porque ou você tem um interesse em coisas náuticas, você gosta de barco, gosta de lancha, gosta de veleiro, você talvez esteja até considerando ir morar a bordo, né? Então, olha, a gente tem bastante coisa para conversar, né? Falando em conversar, aqui no episódio eu falo praticamente e você ouve, né? Mas a gente tem um grupo e eu quero convidar você a participar desse grupo. Lá você pode falar. E lá é o contrário, eu que ouço, tá bom? O link está na descrição e eu quero deixar o convite, participe lá. É um grupo fechado, tá? É um grupo fechado, mas ele é gratuito. Ele é gratuito e é só para quem tiver interesse nessas coisas, tá certo? Quiser saber mais, quiser saber como tal coisa funciona, ou talvez você tenha já alguma experiência e você possa até me ajudar, né? Isso também certamente pode acontecer. Bom, no episódio de hoje, o tema é o seguinte: águas vivas. Ninguém nunca me falou que um dia eu acordo, saio do barco, olho pro mar, tá lotado de água viva, passando assim uma atrás da outra, de duas, de três, e eu pensava nadar, eu pensava raspar o casco, eu tava com a ideia de descer ali. E será que eu devo descer? Não, eu não desci, não. E então, como foi isso? A gente estava em Búzios, em Cabo Frio. A gente estava ancorado em Cabo Frio. A gente estava esperando um trâmite de documentação sair. Aí a Marinha falou: fica aqui, vocês podem ficar aqui. Quando o documento sair, aí vocês seguem viagem, né? Beleza. A gente estava lá e a gente tinha vida normal. A gente trabalhava, as crianças estudavam, a gente fazia mercado, a gente ia na praia, em terra, a gente ia pra igreja, a gente fazia tudo normal, como se estivesse morando em terra, né? E uma das coisas que a gente faz, que é normal para quem mora em barco, para quem mora quem mora a bordo, de vez em quando, né, a gente precisa dar uma checada no casco pelo lado de fora, mesmo que ele esteja na água no mar, a gente dá uma mergulhada, a gente dá uma limpada, tira as cracas que estiverem ali. A gente contou um episódio enorme, eu acho que foi mais de um episódio sobre isso de craca, né? Que também era um assunto meio fora do gráfico que não falam exatamente como é. Nós enfrentamos um negócio assim que eu não sabia, né? Apesar de saber que a gente tem que, de vez em quando, de tempos em tempos, ir lá dar uma limpada no casco, mas na hora que você vai fazer mesmo, a coisa é bem diferente do que falam. Ou acontecem nuances que ninguém comenta, né? E um dia, né, eu tinha pensado em fazer isso, mergulhar. As crianças gostavam de pular do barco, nadar ali em volta do barco, ficar ali, andar de caiaque, o que fosse. Mas um dia desses que a gente acordou, a gente ia descer na água e a gente viu um monte de água viva. Né? Eu vou falar água viva, eu não sou biólogo, eu não sou especialista nesses bichinhos, mas era aquele bichinho meio rosa, todo molenga, com os tentáculos e tipo um guarda-chuvinha, né? E passavam vários, assim, o mar estava repleto
repleto desses bichinhos, repleto. E eles estavam passando assim, vinha um, vinha outro, às vezes vinha de 2, vinha de 3. E as crianças nunca tinham visto isso antes, né? Falei, gente, tem um monte de água-viva aqui. A gente chamava isso, a grosso modo, de água-viva, tá bom? Se não for o nome técnico, não for esse, por favor, me desculpe. Aliás, entre lá no nosso grupo, explique pra gente, coloque uma foto do que é uma água-viva, do que é, sei lá, caravela, eu acho que tem outros tipos. E esses bichinhos a gente tá disposto a aprender se você domina esse conhecimento, tá? Aliás, esse grupo é legal, né? Eu passo daqui para aí uma experiência e você passa daí para cá a sua experiência e todos aprendemos juntos. Então, aí passaram, aí as crianças viram, olha que legal esse bichinho. Mas não é bom, não sei, eu ouço falar que não é bom a gente ficar tocando nesse bichinho muito, que ele pode queimar, e se alguém for mais sensível, né, pode ter uma reação e tal. Vamos deixar esse bichinho, não vamos entrar. Aí as crianças falam, né, não posso me aproximar desse bichinho. Eram muitas águas-vivas, mas você não tem noção, eram muitas águas-vivas passando assim, e assim, parecia que não parava de passar, era o tempo todo. Aí a gente falou, não vamos entrar na água agora, não, deixa esses bichinhos embora. E passou o dia, passou a manhã, passou a tarde, os bichinhos lá, passando. Era um atrás do outro. Falei, não sei o que aconteceu, esses bichinhos vieram tudo pra cá, eles, sei lá, vai ver que tem alguma comidinha boa pra eles por aqui. Não sei se eles vão voltar, né, sei lá. E aí eu falei, bom, hoje não vai dar certo a gente ir na praia. Não vai dar certo a gente descer, nem brincar na água, né? Vamos deixar essas águas-vivas aí. A gente tentou tirar algumas fotos, mas a imagem não ficou boa, né? Porque elas não andavam só na superfície. Aliás, elas nem ficavam na superfície, era mais para baixo. Só que a gente, do alto do barco, nosso barco era alto, a gente podia ver elas lá embaixo, né? E eu falei, uau, olha quantas águas vivas. E eu nem sabia que elas viviam todas. Sabe aquele desenho do peixinho azul? Como era? Nemo? Eu acho que era o Nemo. Tem uma hora naquele desenho que o peixinho resolve passar num negócio parecido, que era tipo um mar de águas vivas, né? E a Dolly, eu acho que aquela outra peixinha, passou e tomou um choque lá, não sei o que aconteceu no desenho, mas era mais ou menos aquilo ali. De repente a gente se viu frente a frente com um mar lotado de águas vivas, muito parecido com aquele desenho, né? E eu descobri que não eram coisas só de desenho, isso acontece na natureza mesmo, e de tempos em tempos, não era todo dia, né, que elas se reuniam por ali, mas de tempos em tempos acontecia isso, um monte de água-viva que a gente tinha vontade nem de descer do barco, né? Porque a gente tem a ideia de que, né, aqueles tentáculos delas tocar na gente, aquilo lá é urtigante, pode irritar a pele, pode não ser uma experiência das melhores, né? E aí a gente ficou sem entrar no barco, ou sem entrar na água por causa dessas águas vivas. Isso ninguém nunca contou pra gente. Que de vez em quando aparecem umas águas vivas de grupo, de grupamento, assim, um monte. A gente não sabe. Aliás, esse é um assunto que eu acho que quem mora no mar, quem tem mais experiência com essas coisas, podia até explicar, né? A coisa dos animais que a gente deve ter cuidado e dos animais que não tem problema nenhum. Eu sei que eu nem falei com ela sobre isso, mas tem um casal que também mora a bordo, não sei se hoje eles estão no barco, mas eu sei que a moça, ela é bióloga, né? É do veleiro Kaizen, se você procurar, eles têm um canal no YouTube, e a moça é bióloga, né? E quem sabe, né, pessoas que têm essa bagagem possam explicar, fazer alguma série. Eu tô pedindo muito, porque eu sei que essa coisa de fazer série é um trabalhão, né? Mas seria legal alguém abordar os bichinhos do mar, né? Para quem vai morar a bordo, que bichinhos não tem problema algum, que bichinhos a gente é bom deixar quieto, que bichinhos são realmente perigosos, é bom a gente não ter, não sei. A gente só pensa logo em tubarão, né? Mas não, eu sei que não há muitos outros bichinhos que é melhor a gente deixar eles lá e a gente aqui, tá certo?
E eventualmente, se a gente tiver, até aí já mais na parte médica, né? Eventualmente, se a gente tiver um contato com esses bichinhos, e aí, o que fazer? É só ir pro hospital? Né? Às vezes não dá para ir pro hospital. Às vezes a gente tem que tomar uma decisão ali e fazer. Será que é bom a gente ter a bordo já alguns medicamentos, algumas coisas para essas situações? Eu falo assim, às vezes não dá para ir pro hospital porque nós. Não porque nós, mas porque às vezes você tá no barco, acontece alguma intercorrência, você quer ir pro hospital, mas o mar tá muito grande, é mais perigoso você sair do barco do que você ficar ali, né? Eu sei que isso é uma coisa difícil da gente lidar, mas alguns dias a gente só sai do barco se for caso de vida ou morte, tá bom? Vai morrer? Então, o risco de ficar é maior do que o risco de sair do barco, então a gente vai. Né? Acontece isso, é raro, mas às vezes acontece, tem que tomar uma decisão. E já teve dias que eu olhei assim, olha, eu não tinha que fazer nada muito importante, era ir pro mercado. Claro que, né, ir pro mercado tá faltando alguma coisa em casa, né, no barco. Mas será que não dá para aguentar, improvisar hoje? Porque o mar tá muito grande, né? Como eu vou voltar? Primeiro, a chance de eu tomar um capote nesse mar, ou se eu tiver de caiaque, o caiaque vai para um lado, eu vou para o outro, sabe, eu subo de novo no caiaque, posso tomar outro capote, posso ter um acidente, e já pensou na volta com as compras no caiaque? A chance das compras caírem todas no mar é razoável, né? Então, assim, em algumas situações a gente avalia e fala, olha, talvez seja melhor ficar, espera o mar abaixar, que isso pode acontecer no dia seguinte, ou passar 2 dias para o mar abaixar, às vezes até mais. E então, algumas situações não convém a gente ir. E se você tiver alguma coisa médica assim, né, talvez você tenha que resolver ali meio com você, né, a não ser que, sei lá, um caso extremo, você liga para os bombeiros e os caras vêm, não sei nem se eles fazem isso, mas os caras vêm com a cadeirinha pendurada, você leva e é suspenso. Mas aí são casos extremados, né? Não é a rotina. Mas voltando ao assunto, as águas-vivas são bichinhos bonitinhos, mais ou menos, mais ou menos. Um bichinho meio molenga ali, né? As crianças gostaram, mas que acontecem deles surgirem do nada e ter um montão na água, e isso ninguém nunca falou pra gente, tá bom? E nós aprendemos ali. Bom, por hoje, no episódio de hoje eu separei isso, espero você lá no nosso grupo, participe lá, vai ser legal, principalmente se você souber alguma coisa sobre esses animais. Eu sei que tem peixes que não são... Olha, você acredita que nós descobrimos que há peixes no mar que a gente não pode comer? A gente não sabia de nada disso, a gente era do mato, né? Mas tem até livros, né? Algumas com a relação dos peixes que você pode comer, outros é melhor evitar e outros você não deve comer de jeito nenhum, né? E eu não sabia disso. Então você tem conhecimento dessa área biológica, assim, dessa área médica, principalmente, vai lá no grupo, você pode conversar e a sua participação ali pode ser bem, bem relevante, tá bom? No mais, se você estiver lá só para conversar, tirar dúvida ou para não fazer nada, só para ouvir, você também é bem-vindo, tá bom? Espero você no próximo episódio, vai ser bem, bem legal. É isso aí.